Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos para a quarta parte do vídeo, a doutrina do Espírito Santo, né? A doutrina do Espírito Santo. Vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo, né? Os símbolos do Espírito Santo. Símbolo é algo que representa o fato, objeto ou pessoa ausente, né? Então significa objeto ou pessoa ausente. Por meio dos símbolos do Espírito Santo, podemos focalizar importantes detalhes sobre a sua pessoa e sobre a sua obra, né? Esses são empregados para escrever as operações do Espírito Santo. Eles não são o Espírito Santo, mas o representam, né? O símbolo não é o Espírito Santo, mas é um representante, né? Não é ele, né? Não é ele, mas é como se um representante, né? Representando ele ali. Vamos falar do vento. O vento simboliza a força. O vento simboliza a força, poder, movimento e operações misteriosas, né? Misteriosa. Atos capítulo 2, versículo 2. Ezequiel 37, versículo 7 ao 10. Segundo, água. Água, ela é água, ele é a água viva, né? Ele é a água viva, a mais pura, a melhor. A água purifica, né? Então a água ela purifica, ela dá vida, né? Ela refresca, faz as árvores produzir frutos e etc, né? Então a água ela está presente em toda a vida, né, do ser humano, toda a história. Tem aqui algumas referências em João 7:37 ao 39, Salmo 1, versículo 3. Sem a água a gente morre, né? Sem a água a gente morre. Terceiro, fogo. Outro símbolo aqui do Espírito Santo é o fogo. Tem o vento, a água e agora vamos falar do fogo. Fala de purificação, a intrepidez ardente. O fogo aquece, alumia, espalha-se e purifica. Mateus 3:11 e Atos capítulo 2 e versículo Atos capítulo 2 versículo 3. Então vamos falar agora sobre o azeite, agora é o quarto, né? O azeite. O azeite no Antigo Testamento era usado na consagração dos reis, profetas e sacerdotes. Nos tempos bíblicos, geralmente era usado como alimento, né? Medicamento, lubrificação e cura na ordem espiritual e iluminação. Salmo 133, versículo 1 ao 2 e Mateus 25, capítulo 25, versículo 7 ao 8. Então o azeite ele tinha várias representações, né? Era um dos símbolos também do Espírito Santo, o azeite. Quinto, o selo com penhor. O Espírito é a garantia da nossa salvação. Efésios 1:3, Efésios 4:10. Então, o selo também é uma representação do Espírito Santo. 6. Pomba simboliza brandura, doçura, paz e simplicidade. Essas características têm que estar presentes no salvo. Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 7. Está presente no salvo, no crente salvo, né? Salvo em Jesus. Então a pomba simboliza doçura, paz, brandura, simplicidade. Então, quando Jesus foi batizado, desceu ali como uma pomba ali, o Espírito Santo como uma pomba, né? Que ali simbolizando o Espírito Santo. Ali era um ato simbólico ali, o Espírito Santo, igual uma pomba, pousou sobre Jesus, ali simbolizando o Espírito Santo na vida de Jesus quando ele foi batizado, quando ele desceu as águas, né? Então, vamos ver aqui mais. Sétimo,
rio da vida, Ezequiel 47. E orvalho, Gênesis 27 e 28. Então, ele representa também o rio da vida, né? Ezequiel 47. E também orvalho, Gênesis 27 e 28. Também o azeite da unção, representa também o azeite da unção, né? Os azeites que era feito as unções antigamente. Azeite da unção, encontramos ingredientes que simbolizam característica manifestada na vida do crente pelo Espírito, né? Ezequiel capítulo 30, versículo 22 ao 25. Vamos lá, alguns azeites aqui, vou dar algumas representações de azeite. Primeiro, canela, pode ser usado para fazer chá. Este possui uma característica que aquece a boca do seu consumidor. A canela representa a operação do aquecimento de vidas através de nós com calor espiritual, mensagem de avivamento, fervor espiritual e etc. Lucas 24, capítulo 24, versículo 32. Então a canela ela representava aqui o Espírito Santo na nossa vida aquecendo, que a canela aquece, né? Ela esquenta. Então é aquela mensagem fervorosa, aquela mensagem faz parte do Espírito Santo, né? Cássia, outra aqui é a cássia, né? Era um fortificante, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Então a cássia, que era outro azeite ali, que era de unção, ele era um fortificante, Malaquias 3. Era como se fosse uma vitamina, um fortificante, uma coisa que dava força, né, para os cristãos, Então hoje em dia representa o Espírito Santo, representa a força, uma força para dar força para nós. Azeite de oliva era o fruto de 4 tipos de azeitonas, né? 4 tipos. Azeite de oliva, né? Primeiro, amolduras. O óleo desse azeitonas era usado na alimentação e no serviço sacerdotal. Êxodo 27 e 20. Segundo, machucadas, era machucada por insetos, né? Insetos e ainda na árvore, né? Esse óleo era usado na medicina, Lucas 10, 39. Era usado na medicina, né? Então, terceiro, pisadas. Ela pisada, a azeitona pisada, tem ela machucada, que eu falei, né? E tem ela pisada, que era escolhidas, pois eram pisadas pelos homens. O crente desviado perde o Espírito Santo. Isso significa que quando é pisado é porque o crente desviado perde o Espírito Santo, né? Quarto, verdes. Quando o azeite estava verde, era prensado no lugar com pedras em vez de madeira, aquele verde. Ele era prensado com pedra, não era com madeira, né? Porque era duras, né? O Espírito Santo quebra até os mais duros corações. Então isso significa o Espírito Santo. Por que eu usava pedra? Porque a pedra era dura, então simboliza ali o Espírito Santo quebrando o coração do homem, o coração duro, né? Coração duro. Devemos ressaltar que essas eram prensadas no lugar, oficina com os aparelhos necessários para espremer uvas, maçã, frutos oleaginosos e etc, né? Então era o lugar onde era prensado não somente o azeite, mas também várias coisas, maçã, uvas e várias outras frutas, né? O Espírito Santo na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Então vamos falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né? Então no próximo vídeo eu irei falar sobre o Espírito Santo
né, o Espírito Santo na antiga aliança e na nova aliança, tá? Então, no próximo vídeo eu irei falar sobre isso daí. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.